Ketivá e Hatamatová, deixar uma tová muito cá para todos. Estamos num momento especial, numa época especial. Vamos falar sobre o tempo. O tempo está muito ligado justamente com essa época, com esse tempo. Porque é um tempo de renovação, é um momento de mudança, como Rosh Hashanah. Um tempo, se Deus quiser, de mudança no mundo, com a chegada de Mashiach, com a Geulah, com a redenção, que vai mudar o mundo num grande espectro, né? Embora a gente tenha visto em outras aulas que o Rambam decide pela lei que o mundo vai continuar como de costume com a chegada do Mashiach, mas a gente sabe, é o que a gente quer, que isso aconteça logo já, com uma mudança grande, principalmente depois desses últimos meses e ano, mais de ano que a gente está vivendo nesse cenário de pandemia e de muita escuridão, por um lado, que continua apertado, mas a gente também vai ver e vai viver esse tempo de um outro modo, como a gente vai explorar um pouco agora. Nessa foto tem mel escorrendo em cima da maçã, em cima do prato. E a pergunta é como que a gente quer ver essa cena? Ela devagar ou rápida? Como a gente vê e sente e percebe os momentos bons e outros que são mais difíceis? Então, a gente vai ver que o tempo tem muitas questões que a gente vai ver. Muitas questões. E se ele pode e deve passar rápido ou não. Então, a primeira constatação, são várias coisas que eu penso, e eu vou falar aqui sobre o tempo, embora tenha muito mais ainda, mas são várias colocações que vale muito a pena a gente explorar. A gente já deu uma aula específica sobre a gestão do tempo, o controle do tempo. Então vamos lá, alguns conceitos que a gente vai pensando. Cada um por si só já dá várias aulas. Uma, a gente pode sim controlar o tempo, e a gente deve controlar o tempo. Hoje, por exemplo, tem até como ver isso na prática, né, que é uma mudança grande que está agora mais difundida, mais pessoas percebem isso, entrou inclusive no WhatsApp, antes tinha mais no YouTube ou em vídeos, ou algumas aulas ou palestras, e agora é uma coisa bem difundida porque chegou no WhatsApp, que é um aplicativo que todos acessam muito, em que você pode ouvir uma pessoa falar uma aula ou apenas uma mensagem que mandaram, encaminharam para você. Você pode ouvir, no caso do WhatsApp, em velocidade normal, 1,5 ou 2. No caso do YouTube, tem como você ouvir mais devagar do que a pessoa falou, 0,5, e também vai até 2, se eu não me engano, mas com mais variações, 1,25, 1,5, 1,75 e o 2. Então isso demonstra na prática que a gente sim tem como ter um controle do tempo. Tem como. A gente pode. Se a gente deve, já é uma outra questão, que eu vou, quer dizer, deve ter o controle do tempo, se a gente deve usar essa velocidade mais rápida ou não, a gente vai ver em seguida. Mas então, constatado, sim, podemos, e de um certo modo devemos, ter o controle do tempo, que significa como ele passa a evolução. O tempo está ligado com o movimento, como a gente sabe, expresso no próprio relógio analógico, né, que os ponteiros se movem, se mexem, e é esse movimento, é esse ritmo, não é só o tique, mas também o taque, não é só os pontos que tem no mostruário no mostrador, do relógio, mas sim o que tem entre um segundo e outro, né? Que é chamado o instante, o rega, né? Que é mais do que um segundo. Então, a pergunta que surge em seguida, a gente já sabe que tem como controlar e podemos e devemos controlar o tempo, é qual é o tempo certo para ouvir. Se é mais devagar, é o normal ou mais rápido. Então vou dar 3 exemplos aqui muito interessantes que aconteceram comigo essa semana, né, nos últimos dias inclusive. Eu começando com um sócio, uma pessoa que trabalha comigo,
e há muito tempo não falava com ele, e mandei uma mensagem de mais de 3 minutos, um áudio. E falei para ele, né, geralmente é um áudio longo para uma conversa no WhatsApp, falei para ele ouvir rápido, né, que ele poderia botar com velocidade 2, que tinha muita informação de muito tempo que eu não falava com ele. E aí eu vejo que ele, depois de 4 ou 5 minutos, ele escreve: terminei de ouvir o áudio agora. E eu respondi para ele: puxa, mas era para ter ouvido em velocidade 2, tão rápido, por que você ouviu em velocidade normal? Ele falou: mas qual o problema de eu ouvir em velocidade normal? Eu queria te ouvir. Então isso para mim é o principal, é uma informação interessante. Me caiu a ficha de que realmente esse é o tempo normal da gente ouvir, se relacionar. A gente entrou muito nesse pique, eu me incluo nisso, de querer as coisas rápidas, né? De querer coisas curtas. Eu ouvi outro dia de um jovem falando, né, que gosta inclusive de umas mensagens que eu mando todo dia de gotas de assis, que são gotas, são rápidas, são breves, que ele justamente gosta porque são rápidas. Se é muito mais que 1 minuto ou algumas palavras, ele não tem vontade de ouvir ou de ler. E aí por isso, inclusive, que eu mandei áudios, aulas, as últimas de curtas, né, curtas menos de 1 minuto, pensando sobre isso também. Mas eu voltei atrás porque eu entendo que a gente precisa de mais informação, mais conhecimento, de viver a vida de um modo mais tranquilo, de uma forma mais relaxada também, e inclusive não só nas aulas, nos momentos que a gente está ouvindo, mas principalmente entre as aulas. Esse talvez seja a maior parte do tempo, talvez não, e que fica um vazio. Porque enquanto a gente está ouvindo alguma coisa significativa, está tendo um bom momento, uma boa experiência, a gente está com o tempo preenchido, e bom, e motivado, e inspirado. Agora, entre um ponto e outro é que tem esse vale, esse vazio, essa falta, essa falha, é que é uma questão que a gente tem que trabalhar e continuar motivado mesmo nesses momentos, que são os dias da semana entre um Shabat e outro, como a gente vai ver. São momentos que tem um vazio, uma inércia, uma falta, e que a gente tem que preencher bem, né? Porque justamente a maior parte da vida está nesses pontos entre os topos, né? Entre os momentos significativos. A maior parte da nossa vida é justamente quando a gente não está fazendo nada ou não está nos momentos, né, especiais, como o Brit Milá, como o nascimento, como o casamento, como o Bar Mitzvah, como o começo, né, de cada coisa, mas sim nos momentos dos intervalos, que são maiores ainda do que os momentos preenchidos com o que é muito significativo. A outra é interessante da minha esposa, que geralmente fala muito rápido, que uma leitora ou uma pessoa que ouviu uma palestra sua, que gostou muito, uma mensagem, e pediu para ela, para minha esposa, se pudesse falar mais devagar, porque ela não estava conseguindo acompanhar o ritmo que ela falou. Ao que minha esposa, obviamente, pensou: não, você deve ter colocado com velocidade 1,5 ou 2, basta ouvir numa velocidade normal. Ao que essa amiga falou: não, eu ouvi na velocidade normal, é que é rápido mesmo, como você fala. Então, aqui tem uma necessidade de falar mais devagar, a pessoa poder usufruir, desfrutar e ter o prazer na velocidade certa. Uma outra coisa que eu geralmente tenho alguns rabinos que eles falam com muita pausa, e realmente eu sempre aproveitando o tempo para poder fazer, tentando, né, superar os limites masculinos, fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, querendo aproveitar ao máximo, botando velocidade de 1,5 e 2. E ontem eu estava ouvindo, ontem mesmo, uma palestra de um rabino que eu geralmente costumo ouvir 1,5 até 2, e eu ouvi a primeira vez com velocidade 1,5 e eu tive que voltar para ouvir, não de novo na velocidade 1,5, mas tive que ouvir na velocidade 1. Estava gostando tanto, eu queria prestar atenção em cada detalhe, que aí sim eu queria ouvir na velocidade normal. Então você vê que a tendência é a gente voltar para essa velocidade normal das nossas vidas e a gente conseguir
que é como Hashem criou o mundo, né? Na velocidade normal, e não nessa velocidade acelerada, como já vem inclusive em detalhes da criação em Bereshit, que está ligado com o dia de Rosh Hashanah, que a gente está se aproximando. Então a gente tem alguns marcos de tempos, momentos, dias, em que é um desafio a gente ter controle nesses dias. Inclusive porque esses próprios dias demonstram que a gente tem sim um controle sobre o tempo. Porque, por exemplo, Shabat. Shabat é uma coisa que não depende da gente, né? Definido, criado e mantido por Deus em toda a história, em toda a civilização, em todos os lugares. Até quem tentou mudar a sequência, você vê que é uniforme, igual, homogêneo para todos os povos, todas as línguas, em todos os lugares do mundo, que são 7 dias na semana. Não tem nenhum, tem diferença em relação aos meses, né? Várias diferenças, né? O mundo em geral, o árabe, que é pelo lunar, e o judaico, que combina o lunar com o solar. Mas em relação às semanas, não. Em todas as culturas, em todos os tempos na história, sempre foram 7 dias, porque foi criado por Deus, que a gente não pode alterar. E esse ciclo de 7 dias, quando chega o 7º dia, que é um dia especial nos 7 dias, a gente tem que, então é um dia que está controlado, não tem como mudar, mas que a gente deve encampar esse controle e a gente saber o que devemos fazer ou não nesse dia. A gente ter o controle, não ser controlado. Então a gente decide, nesse dia eu não faço isso, nesse dia eu faço isso. Nesse dia a dedicação é para esses tipos de atividades. A comida muda, o ritmo muda, a conversa muda, o que a gente fala, o que a gente estuda, o que a gente lê, tudo muda no Shabat. É o controle do tempo nesse dia especial, que está ligado com o tempo, né? Porque você pode ter um controle do tempo num lugar, né? Ou dependendo das pessoas que estão presentes. E aqui a gente está falando sobre o controle do tempo num dia, que está ligado com o próprio tempo. Então a gente no Shabat tem um controle específico sobre esse dia. Inclusive começa, né, o Shabat está muito ligado com o tempo, porque tem um tempo definido para poder acender as velas do Shabat. Até aquele momento. Depois disso, é o contrário. Não só não deve, como é proibido acender o fogo. E tem uma hora para acabar também, né? Uma hora específica, que não é nem exatamente 24 horas, é um pouquinho mais do que isso, porque inclui o tempo antes do nascer do pôr do sol, do primeiro da sexta-feira e também depois no Shabat, no sábado à noite. O Rosh Chodesh também, o Rosh Chodesh é mais interessante, quer dizer, mais interessante, também é interessante porque é a gente que define, foi o ser humano, a pessoa que definiu, e vamos voltar a definir, se Deus quiser, quando chegar Mashiach e tiver de novo o Beit HaMikdash, logo hoje, se Deus quiser, que a gente tem o Rosh, que é a cabeça, Chodesh é a mudança do tempo, mês em mês, né, que é o ciclo, que está ligado inclusive com a mulher, em que a lua, que também está ligado com a mulher e com o povo judeu, que ele tem esse ciclo de alternância, de subir, descer, crescer, diminuir, renovar e ficar cheia. E a gente está se aproximando justamente no Rosh Hashanah, que é também um Rosh Chodesh, que é começo de um mês também, que é o mês de Tishrei, é o começo do ano, que é a cabeça do ano, que é o começo que dá sequência a todo o resto que vem depois, tudo mais que vem depois, e que está ligado com a mudança, com a inovação. E a gente tem que transportar isso também para o tempo, que é um tempo propício para a gente mudar, de cima para baixo e de baixo para cima, a gente também fazer isso, já que a gente que escolheu, que definiu quando que é o Rosh Chodesh. Tem possibilidades do Rosh Chodesh quando a gente vê, né, testemunhas viam a lua nova. Rosh Hashanah, como a gente falou, também, então todo Yom Tov também está ligado com a mesma questão do Rosh Chodesh, também definido pelo ser humano, né? A observar a realidade, define e muda a realidade para o mundo inteiro e para a história, né? Que a gente não vai falar sobre isso agora, mas muda a natureza do mundo, né? Tem um poder muito grande a definição de quando que é o Rosh Chodesh ou o Yom Tov. Nesse caso, o Rosh Hashanah, que é também um Rosh Chodesh. E o Rosh Hashanah, como a gente falou, que não só é o começo de um mês, mas é o começo de um ano,
e, se Deus quiser, de uma nova época já com Mashiach, e que é ligado ao nosso controle. E como a gente vai exercer esse controle, que é ligado ao controle do tempo, que a gente, como viu, pode e deve ter esse controle, que é tanto um controle coletivo, como também individual, que cabe a cada um de nós exercer. Primeiro ponto também interessante, que o controle é para fazer algo daquilo que é controlado. Então, se a gente tem como controlar o tempo, é para usufruir, desfrutar, usar o máximo daquele tempo que a gente tem. Então, o controle não é à toa, não é para nada, é para a gente poder usar. Se a gente tem um aparelho, um instrumento, uma ferramenta, um conhecimento, a gente tem que usá-lo para o bem. Assim como, principalmente, talvez, o controle do tempo, que já é agora, principalmente nessa época ligada a Rosh Hashanah, que é o recomeço do mundo, da história, do tempo. Começar do zero, já com toda a história que a gente tem. Uma coisa interessante é que, de uma forma muito mais profunda, mas sem entrar tanto nos detalhes, é que o tempo a gente pode ver que é os pontos, né, que tem entre um segundo e o outro, sequente, entre um minuto e outro, entre uma hora e outra. Só que tem os espaços entre cada um desses momentos, que são os intervalos. E isso é muito importante. Então, quando a gente está ouvindo alguém falar na velocidade, uma coisa interessante é que em tempo real você não consegue acelerar. Você consegue acelerar quando foi gravado antes, ou quando a mensagem foi mandada antes. Quando você está na frente de uma pessoa, ou está ouvindo uma live, né, uma transmissão ao vivo, você não consegue alterar, porque isso é a realidade como definida por Deus para acontecer naquele momento. Então tem que ser em tempo real, que quer dizer velocidade 1x. Agora, quando você pode botar em velocidade maior, mais rápida, ou menor, mais devagar, o que a gente está fazendo, a gente não está mudando a substância, o que foi falado em cada um dos áudios ou dos vídeos, mas sim a gente está encurtando ou dilatando, alongando os espaços que tem entre um e outro. Na verdade, a pessoa não está falando mais rápido, ela falou a mesma coisa. O que a gente está fazendo é diminuindo os espaços brancos, vazios, os silêncios que tem entre uma fala e outra, ou aumentando, no caso que foi pedido para minha esposa para ela falar mais devagar. Então isso é uma coisa, em relação ao espaço também tem isso. E eu vou contar para vocês uma experiência interessante que uma vez, quando eu fui viajar com meus filhos, para a mesma viagem, né, que era de Curitiba para Foz do Iguaçu, que é uma viagem longa de carro, que poderia ser feita de avião mais rápida, e eu fiz questão de viajar de carro, isso já tem bastante tempo, né, bem antes da pandemia, porque quando eu era criança eu viajei com meus pais, com minha família, com meus irmãos, essa mesma viagem, passando pelo mesmo lugar também de carro. E era uma época, depois com meus filhos, que a gente estava muito acostumado já a viajar de avião, que a gente não teve quando era na minha infância, né? Primeira vez que eu viajei de avião, eu já tinha 15 anos, 15 para 16 anos, né? Hoje em dia você viaja, né? Minhas filhas viajaram com minha filha mais velha, acho que menos de 4 anos com certeza, e a minha filha mais nova, com meses, ela viajou de avião já, poucos meses. Meu filho não lembro, mas também provavelmente foi muito mais rápido. Então, a gente tinha a possibilidade de viajar de avião, mas eu quis de carro porque no carro você aproveita a distância que tem entre esse ponto e outro, ela é vivida de uma forma mais em tempo normal. Você vê que tem uma distância, de fato, entre uma cidade e outra. Não é, tô aqui, agora tô lá. Você vê a paisagem, vê a transformação da paisagem, do clima, das pessoas, das cidades que tem no caminho, e coisas que acontecem no meio do caminho. Tem coisas que a minha filha estava contando outro dia, que ela lembra, justamente que foi num período do meio da viagem, que a gente parou de carro numa aldeia indígena entre um ponto e outro da viagem.
Então, esses pontos que tem entre as paradas, que a gente lê inclusive na Parashat Masei, né, que a gente lê algum tempo atrás, terminando o Sefer Bamidbar, que no deserto, nos 40 anos, que tem a ver com essa Parashá agora também, a gente tem os momentos das jornadas, mas muito mais ainda das paradas, muito mais ainda das jornadas. Jornadas passam muito mais tempo. Na verdade, não. A gente passou muito mais tempo nas paradas que nas jornadas, mas o nome da Parashá são as jornadas, que é justamente esses momentos entre um ponto e outro, que a gente deve utilizar bem. Então, nesse mundo existem medidas. Isso é uma coisa também importante, porque dá mais valor ainda a tudo que tem durante o tempo, durante o espaço, durante a nossa vida. Porque tem uma medida determinada para os anos, para os dias, para cada pessoa. E o espaço que tem entre um ponto e outro é muito maior do que a matéria. Então, o espaço, matéria, o ponto, está falando agora aqui como substância, né? Tem um físico quântico que fala que a matéria toda que tem no mundo caberia numa mala, numa maletinha, se fosse condensar. O que tem na célula, por exemplo, é muito pouco de substância, muito pouco. A maior parte, mesmo no núcleo e em volta do núcleo, é espaço, é ar, não tem substância. Então, a maior parte do mundo. A gente vê isso também no Sefer Torá ou num livro comum, né, que o preto, que são justamente as letras que tem algum conteúdo que a gente poder perceber, é menor do que o espaço branco que tem em volta. Tem muito mais em qualquer lugar, tem muito mais branco do que preto, do que substância, do que conteúdo. O que tem em volta é sempre muito maior. Uma coisa interessante, inclusive, poderia se estudar o perfil das pessoas que botam a tela, o fundo preto ou o fundo branco. Eu, por exemplo, eu coloco fundo branco, as letras pretas com fundo branco, estou acostumado. Mas eu vejo que muitas pessoas colocam fundo preto, não sei porquê, mas é um ponto interessante que eu pensei nisso agora. Então, o Klaf, que é o pergaminho da Torá, tem muito mais informação no branco do que no preto. E a gente lê e entende apenas o que está no preto, que é a parte menor, que é o que tem conteúdo para a gente poder entender. Tem até, inclusive, que é muito elevado, as nekudot, os pontos que não estão no Sefer Torá, estão invisíveis no Sefer Torá e tem muito conteúdo para a gente poder se alinhar, se engajar com esse nível. E mais ainda o canto, que também não está na Torá, que são tons e notas, o canto, a melodia da leitura da Torá, que tem muita informação num nível mais elevado ainda. Então, um ponto interessante é que existe o silêncio entre as palavras, né? Podem ter percebido isso, que justamente é o que está entre o que foi falado, né, nessas velocidades diferentes do 1.5, o 2x, e a gente tem que saber ouvir esse silêncio na vida. E as pessoas geralmente têm medo do silêncio, né? Uma estatística que foi feita, que uma parte das pessoas não conseguem ficar com silêncio, tem sempre ou a televisão ligada, ou música, rádio, ou falando com alguém, ou deixando algum som no fundo, até mesmo tendo uma pessoa em casa, mesmo em silêncio, mas tem uma pessoa em casa, porque não lida bem com esse silêncio, que é a maior parte que tem na nossa vida e no nosso dia a dia. E a gente tem que aproveitar isso, está ligado também com o controle do tempo, com essa parte invisível que tem na nossa vida. Essa parasha que a gente está agora é Nitzavim. Nitzavim quer dizer firme, pausa, em controle. E eu apelidei de modo avião, que a gente relaxa e está presente naquele momento de uma forma focada, concentrada, íntegra.
A questão é se a gente pode pausar, se a gente tem condições, né? Eu estou colocando a colocação aqui, que não existe como pausar, né? Que a vida continua sempre indo para frente, e é assim que tem que ser. Tanto é que a próxima paraxá já é Vayeler, que é movimento para cima, para frente, continua caminhando, progredindo. Mas nessa agora, a gente está firme, tanto é que essa paraxá está ligado com o Rosh Hashanah. Esse dia que a gente está firme, em Parashat Nitzavim é explicado, comentado, que é justamente o dia de Rosh Hashanah, que a gente está firme na frente de Hashem. E é esse momento de pausa que a gente vai ver que é uma coisa bem interessante também. Se a gente consegue fazer isso, está ligado com o controle do tempo também. A gente ter o domínio, a gente conseguir pausar, ter autoridade sobre a nossa vida. Então a pergunta foi, é bom poder ouvir rápido? A resposta é, em geral, sim, porque está ligado com o poder. Poder ouvir rápido é bom. Agora, dever ouvir rápido é uma questão que eu não vou responder definitivamente, porque depende. Tem pontos positivos e negativos em a gente poder ouvir rápido, como eu falei, para aproveitar o tempo, mas por outro lado a gente tem que também lidar, saber se ligar com esse silêncio que tem entre as palavras e o conteúdo aparente, que é muito mais do que o que a gente ouve ou o que a gente vê. Outra colocação, o tempo é sério, não é brincadeira. Tem que saber realmente controlar, aproveitar. E não é para passar o tempo, nem para esperar o tempo passar, nem para se divertir ou se desviar. É para pegar o touro pelo chifre, como se diz, com a rédea curta, a gente saber controlar e poder e dever controlar o tempo, porque ele tem medidas, como a gente falou, tem muito espaço branco, tem muito silêncio e não tem como recuperar o tempo. A teoria de que, então eu falei que o mundo é sério, que ele tem medidas e é sério mesmo, tanto é que quando a gente fala um dia, é um dia de 24 horas. Uma semana são 7 dias. O mês, como a gente falou, é variado e o ano também é variado. A gente está inclusive entrando num ano agora muito importante, que é uma Shana Meuberet, que é um ano grávido, porque ele tem mais um mês, então a gente tem 13 meses e mais dias consequentemente. E também é um ano de Shemitah, que está ligado com um ciclo, que é o 7º ano, e que é um ano que tem o descanso. Se vocês quiserem, já vai ser o descanso que a gente está esperando, que é o Shabbat, Shabbaton, está ligado com o Yom Kippur também, está ligado com a época de Mashiach, que a gente vai estar vivendo um ano totalmente de conexão e eterno com Hashem para o mundo inteiro. Então, a teoria de que o mundo foi criado em 6 dias, sim, mas que cada um dos dias são bilhões de anos ou milhões de anos, não importa, para tentar se enquadrar com o que a ciência fala e com dinossauros, como é que viveram, como é que tem fóssil, etc. O Rebbe é totalmente contra isso, porque é realmente assim que está na Torá, e é assim até hoje, e vai continuar sendo um tempo de um dia com o que acontece num dia, assim como tem o que aconteceu em cada um dos dias da semana da criação do mundo, que a gente vai começar a reviver agora com o Rosh Hashanah. Na verdade, a gente já vai começar essa semana, no dia 25 de Elul, quando teve o nascimento da criação do mundo, e no dia de Rosh Hashanah, que é depois, no dia 1º de Tishrei, que é a criação do homem e da mulher, do ser humano. Então, não serve essa teoria de que cada dia representa mais do que um dia de tantas horas. Rosh Hashanah, como a gente falou, está ligado com a criação do tempo, e é justamente quando Adão e Havá nasceram. E aí começa a contar o tempo. Eles nasceram 6 dias depois da criação do mundo, mas começa a contar o tempo, justamente o cronômetro, quando nascem Adão e Havá, que é o ser humano que pode observar o tempo e mudar o tempo e mudar o mundo e fazer a nossa missão nesse mundo aqui, que a gente, se Deus quiser, já terminamos, podemos começar já a nova fase de Yemot HaMashiach, com o terceiro Beit HaMikdash, agora, já.
Então, o tempo não é só psicológico, mas, portanto, falar que é psicológico também, né? Uma realidade que as pessoas percebem, já é uma novidade, né? Isso, desde Freud, talvez até antes, em que a pessoa, esperando na sala de espera de um dentista, né, do consultório, sente o tempo passar muito devagar, porque ela não está querendo entrar para sentir dor, enquanto que do lado da pessoa amada o tempo passou rápido, né? De uma hora para outra já está na hora de se despedir. É um momento difícil, mas não é só psicológico, né? Tem mudanças no tempo mesmo, além do psicológico, mas que a gente pode experimentar e entender pelo psicológico, que também está ligado com a realidade, embora não material, né? Porque no material o tempo é o tempo dos ponteiros, dos relógios, dos cronômetros, mas a gente vê que tem diferença de medidas, embora também seja mensurável, conforme a gente vê, sente ou se associa com o tempo. O tempo tem medidas, como a gente já falou outras vezes também, e voltando a falar sobre isso, importante, ainda mais no ano de luto, para mim. Tem o tempo da Shiva, que são 7 dias, dos quais 3 primeiros são mais fortes e acentuados, depois tem outros 4 dias. Shloshim, que são 30 dias geralmente, 11 meses que se fala o Cáris, o Yortzed, que é o aniversário recorrente, né, o primeiro ano, depois todo ano, numa data específica. O aniversário, também de coisas boas, né, de casamento, de nascimento da pessoa, está ligado com o Rosh Hashanah, que é o Yom Holedet, né, do Adam Arishon, né, o primeiro dia de aniversário. A gente comemora, não é para soprar as velhinhas, pelo contrário, é para iluminar com as velas, que está ligado com a alma do Adam Arishon, que nasceu no Rosh Hashanah. Está ligado também com Paró, que também tem Yom Holedet, ligado, associado com Rosh Hashanah, e está ligado com o renascimento de Yosef Hatzadik, que sai da prisão justamente em Rosh Hashanah. Está ligado com o renascimento do Yosef Hatzadik. Então, aniversários são coisas boas para comemorar, como Bar Mitzvah, como casamento, como bodas, etc. Festas também está ligado com medidas do tempo, né? Yamim Tovim, acontecem naquele dia as festas, assim como de manhã também tem um horário para rezar Shacharit, depois tem Minchá, tem Arvit, tem Shkiá, que é o pôr do sol, e assim por diante, todos os momentos e dias especiais durante o ano que estão associados com medidas especiais, específicas do tempo. Podemos e devemos superar os limites do tempo. Por exemplo, 80 anos e 1 hora. Tem a história famosa do Arizal, que ele, em 1 ou 2 horas que ele estava fora do mundo, ele estava aprendendo Torá por 80 anos. Então, como 1 hora pode equivaler a 80 anos, mas mesmo assim tem uma medida. É desproporcional, né? 1 hora para 80 anos, mas são sempre 80 anos e não 100 ou 50 anos. A gente também vê isso quando deseja uma pessoa viver até 120 anos, uma coisa interessante, não sei porque esse é o costume. A gente sabe porque está ligado com Moshe Rabbeinu, que viveu 120 anos, está ligado com a geração depois de Noah, que a Hashem falou que o homem vai viver então agora só 120 anos, porque ele acaba se perdendo depois disso. Mas é interessante que tem um limite, não é para sempre. Mas tem uma vida para sempre, que a gente sabe que a alma continua sempre viva e nunca deixa de existir. Um outro ponto que tem a quantidade do tempo que a gente falou até agora, medida de quantidade, tem a qualidade do tempo, que é quality time. Tem o Yom Yom, que fala do Hassid do Alter Rebbe, que o Alter Rebbe prometeu para ele vida longa. Ele falou, não, mas eu não quero vida longa como a de um camponês. Se for uma vida significativa, que seja preenchida com bons momentos, que o espaço branco seja muito mais relevante do que o tempo de alguns momentos só bons, então sim, mas senão não vale a pena viver uma vida longa que seja muito espaçada, sem ser significativa. Agora, qual é o tempo que a gente está vivendo agora? Que a gente tem que viver com o tempo, né? O Taleb fala isso, está ligado com a Parashá da semana. Viver com o tempo é viver mesmo, e com o tempo é com a Parashá da semana, com a Torá. Então a Torá agora, a Parashá é Nitzavim, então é com os ensinamentos ligados a essa Parashá, que inclui pouco todo. Mas também tem uma semana que a gente está vendo que é de Selirot, começou ontem à noite, então, e vai até Rosh Hashanah.
gente está vivendo num momento ligado a pedir perdão, a se purificar, chegar mais perto. Está ligado com o Elul, que está ligado com o mês da contabilidade, nossa contabilidade particular, nós conosco mesmos. Está ligado também com o shofar todo dia. Está ligado com o Melech Bassadé, o rei está no campo, para a gente procurar. Está ligado com amor, com temor. Está ligado com o final dos anos 81, Pei Aleph, que a gente ainda tem tempo de Hashem mostrar essas maravilhas que não foram mostradas. Sinto muito, Hashem, mas devo falar isso agora, nesse momento. Não sentimos maravilhas, muito menos mostradas. Queremos que aconteça ainda hoje. Tem tempinho ainda para transformar esse Af em Pei Aleph, entre raiva, que tem muito no mundo, como aconteceu nesses últimos meses e ano, e transformar em Pelaot, que são maravilhas. E a gente está prometido também continuar no ano 82 com Pelaot Bakol, Pelaot Binah, maravilhas no entendimento, maravilhas em tudo, mas a gente quer já agora ver essas maravilhas, já desde agora. Nisso aí, quando a gente falou um pouquinho sobre isso, e a Mota Mashiach também, que já foi prometido e garantido, e a gente tem como perceber que estamos vivendo a Mota Mashiach já agora, mas que seja revelado para todo mundo, o mundo inteiro, de uma forma clara. Devemos estar conscientes do tempo, como eu falei, e é interessante que a consciência do tempo está ligada a justamente a pessoa saber se ela está bem. Se pergunta para ela qual é o dia hoje, para ela saber se ela está bem, se ela está consciente. Então a gente deve saber que dia é hoje para mostrar que a gente está consciente, vivendo, ativos aqui nesse mundo. O tempo volta e se revive sim, né? Já quase terminando. É importante isso, a gente lê isso em Megillah, na Megillah de Purim, também no Tratado de Megillah. Ayom Nizkarim Venassim, o tempo, ele é lembrado, e aí a gente revive aquele tempo. Então Rosh Hashanah a gente está revivendo, mas num nível superior, né? E é uma retrospectiva, mas que não é para trás e sim para frente. Então a gente revive no sentido de estar indo para frente, aproveitando o que teve e subindo muitos degraus e muitos níveis para cima. Que a gente pode estar agora, a gente possa e já está agora com Mashiach, que a gente vai elevar todos esses anos que a gente viveu no coletivo, todas as gerações, desde a Manichon, o primeiro homem a pisar na terra, né, não na lua, mas na terra, aqui nesse mundo, que a gente já vai poder, estamos na rodada de fogo, chegada, linha de chegada final, o sprint final que a gente vai dar, se Deus quiser, para estar agora já com Mashiach, com o terceiro Beit HaMikdash, com o Rebbe aqui embaixo, uma forma revelada para o mundo inteiro, já, now, agora. Shabbat Metuká, um ano bom e doce para todos nós, no tempo certo, no tempo normal, já com Mashiach. Tudo de bom.